137. Regressor Instruction. Capítulo 703. Alma Gêmea. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Por onde devemos começar? Poço. Não há nada que eu não tenha feito quando estava na Terra. Não tem nada que eu não tenha feito. Do que você está falando, Nona? Não vou acreditar se você começar a falar essas coisas assim. Por quê? Não podemos ter uma conversa séria? Só estou dizendo porque quero. Não me importa se você acredita ou não. Opa! Só escuta. Quantas vezes já falamos sobre a Terra? Você muda suas palavras toda vez que fala sobre isso. Como eu posso? Não estou tentando te pregar uma peça. Você sempre tenta evitar esse tipo de conversa. Isso também é uma doença. Você não precisa reclamar que tem um problema mental assim. Precisa. Vamos tirar um tempo para nos entendermos sem fazer um grande alarde. Você é patético e covarde. Não evite isso. Você não precisa tentar não se apegar a mim. Já acabou. Enfim, vamos falar sobre isso de novo. Não tem nada que eu não tenha feito. Não preciso dizer exatamente o que fiz. Você não vai acreditar mesmo. Apenas considere o que estou dizendo como meia mentira e escute. O passado geralmente fica exagerado quando você fala sobre ele, né? Qual é o seu ponto? Não mencionei isso para te contar um ponto. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Opa! Você pensaria que eu pareço uma garota louca? Um psicopata? Vilão? Quando nos conhecemos, você pode ter pensado em mim como lixo humano e que não há como salvar a garota má como nos dramas. Talvez você tenha achado que eu era um criminoso desde o começo. Não tipo um criminoso, mas um criminoso de verdade. Você deve ter pensado que sim. Ah, não pareça que você levou um prego na cabeça. Não finja que está arrependido. É assim que eu te vejo. Opa! E, sinceramente, não sou mais lixo do que você. E daí? Estou sendo honesto no fim das contas. Não era diferente na Terra. Não sei o que os outros pensam da lei Gi, mas eu queria subir, e agora não sou diferente. Eu queria continuar subindo. Já cheguei a uma situação em que não é ruim para os meus padrões, mas acho que não há fim para minha ganância. Se eu for mais alto, quero ir ainda além disso, e se eu olhar para a minha visão atual, gostaria de ver a próxima. Sem saber se eu não me sentia satisfeito ou se estava fora de mim, tive que manter a boa fé, mas para os outros pareceria que eu estava fazendo algo sujo. Mas não importava o que os outros pensassem. Eu estava orgulhoso de mim mesmo, afinal. Achei que poderia ir mais longe e realmente conseguiria ver a estrada à minha frente. Tenho trabalhado duro e tenho jogado muitas cartas. Eu estava confiante, mas acho que não era isso. Acho que não era isso aos olhos das pessoas de verdade lá em cima, e acho que achavam que eu não podia sentar. Mas então percebi uma coisa. Pude subir aqui porque aqueles filhos da mãe me permitiram estar aqui. Alguns caras lá em cima me permitiram subir. Claro, não quis negar minha habilidade, mas foram os que estavam no topo que prepararam o terreno para que eu mostrasse minha capacidade. Em primeiro lugar, não era uma posição que deveria ser minha desde o início. Fui presunçoso. Não importa o quão alto eu vou e o quão alto eu grite, os nobres acima de mim só viam uma garota baixa flertando na frente deles. Foi assim que perdi tudo. Perdi tudo de forma tão absurda num instante. Você acredita nisso? Achei que tudo era meu, que já estava em minhas mãos, e por isso perdi tudo num piscar de olhos. Eu lutei, peguei os remos que tinha e os agitei, mas literalmente só acertei as pedras com ovos. Enquanto as pessoas reais lá em cima assistiam, a garotinha estava enlouquecendo. Droga. Odeio admitir, mas essa é a realidade. Tô puto. Porra. Tosse. Tosse. É exatamente por isso que eu não jogo. Opa. Percebi onde estou. As pessoas recebem coisas diferentes desde o nascimento. Algumas pessoas conseguem se virar sem precisar se esforçar. Algumas pessoas são superiores desde o nascimento. E eles falam sobre isso como se realmente tivessem conquistado. Eles têm orgulho do que o ambiente lhes proporcionou. Você sabe como é triste olhar para algo assim? Por isso escolhi você. Opa! Você não me escolheu. Eu escolhi você. Você tinha condições para subir. Eu não estava me exibindo. Eu estava olhando com aqueles olhos especiais. Como funciona aqui? O que posso fazer aqui? Até onde posso ir? Claro, o maior motivo era que seu rosto era meu tipo. Mas esse parece ser um motivo snob, então vou tirá-lo. Normalmente,
As pessoas acham que o motivo do que disse antes é mais o snob, Nona. Sério? Eu não sabia disso. Tosse. Tosse. Enfim, era assim que Leiji vivia. Não sei porquê, mas ri quando cheguei aqui pela primeira vez. Eu estava rindo porque estava de bom humor. Quando caí pela primeira vez no continente, quando entrei na masmorra tutorial, e quando outras pessoas choravam, ri por muito tempo no canto. Achei que podia segurar coisas que antes não podia. Achei que podia ver a paisagem que queria aqui, algo que não via na Terra. Você não teria ficado obcecado por isso se não tivesse estado lá em cima em primeiro lugar? O que você acha? Opa! Olhar para baixo de cima, mesmo que por um momento, contribuiu para o que sou hoje. Eu não estaria obcecado com isso se não estivesse lá em cima. Não, você sempre foi um obcecado por poder. Você simplesmente nasceu assim. Isso é meio duro. Tosse. 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 Você é. Tosse. Tosse. Mais besteira. E você, opa? Você não tem nada a dizer? Não tenho nada a dizer, Nona. Não acho que seja um pouco difícil bisbilhotar. Um homem com muitas histórias e segredos é atraente. Você sabe que seu gosto por homens é péssimo, né? Você acha que é só meu gosto por homens que é ruim? Tosse. Tosse. Você nem sequer perguntou. Se eu estiver bem, seu lixo. Porque você não parece bem. Dá pra ver pelo seu rosto. Sério? Eu acho que morri assim. Eu queria terminar de um jeito gentil, mas agora que chegou a hora de eu morrer, estou falando muito. E quanto a você? Você chora mesmo? Não. Tira essa máscara que está usando. Acho que você está chorando agora. Acho que você está emocionado. Não estou chorando. Mas é meu último desejo. Por que você não tira pelo menos uma vez? Tira isso. Seu desgraçado. Que alívio. O quê? Eu tinha certeza de que você estaria lá dentro, mas estava um pouco nervoso, então estava pensando se poderia te influenciar. Será que será na categoria de pessoa de lei Kyong? Tosse. Tosse. Eu estava nervoso, mas acho que teve um leve impacto. Ah, você pode usar a máscara de novo. Tosse. Tosse. Você é sexy, mas é um desagrado ver homens chorando. O porco de quem você se importa? Com aquele porco. Quem foi? Ah, isso. Aquela mulher japonesa. A pessoa cega. Kazugano, era. Eu assumi tanto quanto eles. Ou talvez seja mais do que isso. Quero mais do que isso porque sou ganancioso. Não tanto quanto um porco. Estou cansado disso. Faz tempo que o porco não morreu. Ainda não. Não, já está. Não quero falar daquele porco. É a vez de Leiji e pela primeira vez em muito tempo. Se eu continuar falando do porco, o Opa vai pensar naquele porco morto de novo. Tosse. Tosse. Vamos falar sobre nós. A gente se divertiu, né? Foi divertido, Nona. Sério. Éramos uma dupla matadora. Almas gêmeas. Também era divertido poder tocar tão quente. Tosse. Tosse. Foi divertido. Quem diria que a gente conseguiria fazer tanto? Eles nem saberiam lá em cima. Você destruiu o Santo Império, destruiu a República e varreu tudo. Dei um grande soco na parte de trás da cabeça dos deuses. Provavelmente ninguém sabia que podíamos fazer isso. Claro, graças a você, foi uma combinação perfeita. Não, Nona. Não é por minha causa. Foi graças a você. Eu não teria chegado tão longe sem você, Nona. Você é um gênio e merece estar no topo. Você acredita nisso? Nona, que não tinha nada, fez de bobo os filhos da mãe acima dela. Nona achava que era por minha causa, mas não é. Na verdade, eu devo tudo a você. Pelo menos. Tosse. Tosse. Fico feliz. Não estou adoçando nada do que eu digo. Estou feliz. Opa. Quando cheguei à brigada, foi você quem me disse para pegar isso, e foi você quem salvou minha vida muitas vezes. Você sabe que mais da metade do nosso plano foi liderada por você, Nona. Não estou falando besteira para te fazer o feliz porque você vai embora. Eu realmente não teria chegado tão longe sem você. Fico feliz, é assim. Não acredito. Estou feliz. Tosse. Tosse. Eu queria. Você me disse isso quando eu estava vivo. Teria sido melhor, seu pedaço de lixo. Deixe-me usar uma máscara. Eu quero ir. Enquanto usava a máscara, Leiji da brigada deveria ir assim. Sim, assim. Estou com sono, Kilong. Estou com sono. Será que agora é mesmo minha hora? Tosse. Tosse.
Acho que acabou. Eu tenho. Sem arrependimentos. Não, realmente não quero. Porque eu poderia mostrar quem eu sou. Eu. Amor. Tosse. 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 Eu te amo. Opa. Minha alma gêmea. No inferno. Te vejo no inferno. Eu também te amo, Nona, a combinação perfeita para minha alma. Toda vez. Nossos beijos. Tosse. Tosse. Estalo. Próximo. Próximo. Qual é o seu próximo plano? Vingança. É. Destruição completa. Ah. 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 Tosse. Tosse. Ah. Ah. Como esperado. E. Tenha gosto por homens ambiciosos. Meu gosto. Nona. Nona. Estalo. Eu te amo, Nona. Regressor Instruction capítulo 704. Alma gêmea. 3. Espere um minuto. Podemos recomeçar. O quê? Estamos quase lá. O que você disse? Uau! Senti como se tivesse ouvido algo. A sensação de acordar no instante cobriu todo o meu passado diante de mim. Era difícil perceber o que estava acontecendo porque tudo aconteceu muito rápido. Uma coisa é certa, as lágrimas continuaram caindo como quando vi Park Deukegu pela última vez. Só que não parava e continuava fluindo. O que é isso de repente? Eu percebia pelas circunstâncias que era a história da primeira linha do tempo, mas não conseguia entrar em detalhes do que acabara de ver, já que me lembrei da situação que aconteceu antes de eu ser subitamente sugado pelo mundo negro. Eu estava ouvindo a conversa entre Ira e Querubim. Um pombo estranho apareceu onde Ginoona estava, e eu olhei para ele com um telescópio. Te vejo no inferno, alma gêmea. Algo estranho apareceu de verdade logo após a voz de Leiji ser ouvida. Droga. Não seria irracional investigá-la de novo às pressas depois de entender a situação. Não, eu nem sabia onde estava olhando. Eu não sabia se o que eu estava vendo era o mundo negro da primeira rodada ou a realidade, mas não tive escolha a não ser verificar como Leiji estava atualmente. Eu estava ocupado demais para julgar a primeira linha do tempo. No entanto, não consegui ver direito a tela do espelho da deusa por causa da explosão alta e da poeira enevoada. O mesmo aconteceu com meu telescópio. Droga. Foder. Droga. Ela vai morrer. Você não está morto, está? Como ela entrou lá? Domínios. Não ouvi dizer que ela tinha essa habilidade. Era impossível entrar no lugar onde Leiji existia a menos que ela tivesse a habilidade de se mover como Jungayan. Não, mesmo que ela tivesse a habilidade de se teletransportar, nunca foi fácil penetrar o sistema de defesa que se estendia ao redor de sua sala de situação. Achei que isso não poderia acontecer, e realmente não poderia acontecer, mas não achei estranho considerando as habilidades deles. Só conseguia pensar nisso como descuido. Pelo menos a sala de situação comigo e Leiji estava confiante de que nunca permitiria que inimigos invadissem. Pensei que talvez aquele lugar também pudesse ser alvo de um pombo chamado Dominions, mas fiquei tão confuso que não consegui lidar com tais suposições. Como eu poderia evitar viver nessa situação? Ginoona. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Ela não podia me ouvir, mas eu falava alto sem perceber. Senti como se meu cabelo estivesse ficando branco. Achei que não podia ser assim, mas meu corpo estava dando sinais de nervosismo crescente. Se Leiji morresse. Não, quando pensei em como seria se ela já tivesse morrido, eu calei a boca. Droga. Porra, gerando uma missão forçada de grau comum, Ginoona. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Leiji. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado, foda-se. Que se dane, gerando uma missão forçada de grau comum. Você pode me ouvir, Gi? Responda se puder me ouvir. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Leiji. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado, Leiji. Leiji, gerando uma missão forçada de grau comum. Responda, seu maluco. Responda rápido. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Leiji. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado, Leiji. Eu te disse para responder. Seu. Chutei minha mesa nervosamente, mas ainda não consegui ouvir a voz dela. O que eu faço? E se? E se agir e morrer? Seria igual antes. Um sentimento de desespero imediatamente envolveu todo o meu corpo. Minha cabeça estava tonta e meu corpo letárgico.
As lágrimas que derramei antes continuaram a escorrer. Foi bem difícil me organizar. Pombos vindo de todos os lados eram refletidos na tela. Eu estava pensando em me concentrar e dar a próxima ordem, mas só conseguia ouvir meu próprio coração. Mel. O que foi aquilo agora há pouco? Estou esperando o próximo pedido. Que? Você não precisa se importar? Posso matá-lo? Não acho que você esteja falando besteira. Vice-mestre da guilda, o que vem a seguir? Cardeal honorário, os inimigos continuam a invadir. Sobre a explosão que acabou de acontecer. Presidente do Comitê de Proteção e Gestão Continental. Presidente do Comitê de Proteção e Gestão do Continente. Responda. Gerando uma missão forçada de grau comum. Ginoona. Não morra. Ginoona. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para a Lei GI. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. O que eu faço? O que devo fazer a respeito? Minha cabeça ficou mais fria do que mais quente. Começou a esfriar tanto que não consegui pensar em mais nada. Não pude deixar de rir de mim mesma por ter cometido um erro estúpido. Bati silenciosamente nas minhas coxas e pensei no meu próximo plano, mas minha cabeça ficava sempre distraída, gerando uma missão forçada de grau comum. Legi 01, senti como se algo enorme estivesse vindo de cima sobre mim. Eu estava sem fôlego e fora de mim. As lágrimas não secaram e pareciam continuar fluindo. Senti como se estivesse caindo na escuridão num piscar de olhos. Então não tive escolha a não ser parar de fazer isso. Droga. Você ficaria satisfeito com isso de qualquer jeito. Leiji teria ficado satisfeita com minha reação, gerando uma missão forçada de grau comum. Eu sei que você está mentindo, então só levante, Nona. Não tem graça. Por favor, não faça isso, entregando uma missão forçada de grau comum para Leiji. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. Te vejo no inferno, alma gêmea. Não fale besteira. Sério. Gerando uma missão forçada de grau comum. Não piore para mim. Nem estamos em 1988, então vamos evitar fazer produções estranhas. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para a Lei GI. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. Fiquei confuso com o fato de ainda não haver resposta, então ri em vão. A GI vai simplesmente morrer aqui? Era mais pouco convincente do que Kim Il-sung cortando as compras para as sacolas ou Ito tá sendo devoto crente de Benignore. Eu tinha um sorriso para mostrar uma aceitação calma da morte com calma. É o lixo mascarado da primeira rodada de novo. Claro, mesmo que a direção e objetivo de crescimento de Leiji na primeira e segunda linhas do tempo fossem diferentes, a natureza do lixo mascarado não mudou em nada. Ela nasceu como o lixo mascarado e não foi tão estúpida a ponto de morrer por causa disso. É claro. Tenho certeza de que você tem seguro. Ela estava escondendo algo de mim, assim como eu estava escondendo algo dela. Eu tinha 100% de certeza disso. Se Leiji não tivesse seguro, não importaria se ela se jogasse do telhado naquele momento. Para ser honesto, eu nem estava preocupado. Você não é tão burro assim, né? Engraçado como ela achou que eu ia me envolver naquele programa desde o começo. Se ela queria fazer, tinha que fazer direito. O sistema e o escudo não quebraram em primeiro lugar. Não importava o quão difícil fosse, isso ainda acontecia. Eu não sabia o que ela estava planejando, mas queria que ela se apressasse e voltasse à vida. Seriamente. Eu esperava que ela não esperasse que eu fosse para o inferno. Não é por causa da Shueijin. Isso foi um pouco demais. No entanto, era convincente. Embora eu tenha lembrado de uma voz se gabando sobre mostrar algo direito para a Shueijin, ela não foi o suficiente para furar deliberadamente o sistema de defesa e deixar o inimigo entrar. Não seria uma situação acolhedora para a Leiji e mostrar sua riqueza. Talvez fosse mais convincente que os Dominions tinham a capacidade de romper o sistema de defesa e que Leiji criou um cenário em torno disso com julgamento rápido. Uau, não aguento mais. Você está escrevendo um cenário? Você também é incrível. Estou tão surpreso. Não, por que você não está saindo? No começo não me preocupei, mas não houve outra ação até agora. Não minta e saia do armário. Não me deixe nervoso. Ainda não consegui ouvir mais nada. Ei, droga. Não faça isso, vamos. Não faça isso, Nona. Assim como minha ansiedade sacudiu levemente minha mente.
Aí, meu. Ouvi uma voz baixa. Você devia ter sido enganado. Você também é um verdadeiro lixo. Já fiz tanta coisa, então você podia pelo menos ter agido um pouco nervosa. Nhê. Yeonsu, estou tão orgulhosa e feliz que você achou que aceitaria isso com seu corpo. Você é pesado demais. Sai de cima de mim um pouco. Ah, e opa. Só estou dizendo isso caso você esteja desconfiando de mim, mas eu não fingi. Eu também fiquei surpreso. Não há motivo para fingir coisas assim, então não duvide. Você não acha que eu sou você, né? Ah, a propósito, tem todos esses pombos incríveis. Presumi que nossas defesas poderiam ser rompidas, mas quem diria que eu estava certo? Estou curioso para saber como você entrou, para eu poder ouvir passo a passo. E. O que agora? O que você quer dizer? Eu protegi a Yeonsu. Como você pode? Pessoas como eu têm muitos segredos. Isso é mais atraente. Pode ficar longe um segundo. Não, não fique muito longe e prepare-se para a batalha. Hein? Hein? E. Era divertido ser humano. O plano estava fadado a dar errado. Nada no mundo estava indo para o caminho certo. Leiji e riu. Com licença, senhora. Não sei por que você veio aqui. Você cometeu um erro. Foi isso que aconteceu. A figura sentada arrogante na cadeira parecia uma dama de alto nível de algum lugar. O jeito como ela olhava para os Dominions me fez sorrir. Eu não era esse tipo de pessoa originalmente, mas achei que isso aconteceria se eu vivesse em um mundo duro. É isso que uma garota como eu faz. Se você presumir o pior e pensar em escorregar, não tem escolha a não ser continuar se preparando. Eu não achava que teria esse poder, e não era bom jogador, então não estava prestando muita atenção, mas fico feliz por ter preparado o seguro. Não é errado jogar dados assim. E. Certamente era a expressão da mulher acima. Ela parecia estar de pé em cima dela. Foi só um pouco, mas também entendi como Leiji se sentia. No momento em que o desejo constante dela de subir foi liberado, eu senti o mesmo que ela. Ela estava aproveitando aquele momento. Aposto que ela é obcecada por ficar de pé assim. Mesmo que não fosse uma deusa, teria agido como se não tivesse senso de compatibilidade com o lixo que lambia seus pés sob ela. Pelo menos era assim aos meus olhos. Como se não pudesse olhar para ela com aquela expressão, como se logo estivesse no chão, e como se Ji fosse me lançar aquele olhar alguns minutos depois. Ela riu do grande ser. Acho que você gosta de perder. Com isso, o lixo mascarado da primeira linha do tempo abriu a boca. Você pode sair, Honouve. Eu não sabia o que dizer, mas, como meu fofo mestre deseja. Apareceu uma expressão bem vulgar. Quer lamber meus sapatos? Então talvez eu te perdoe. Regressor Instruction capítulo 705, Alma Gêmea, 4. Oi oi. É real. Ajoelhe-se. Ginoona, eu estava contando com você. Droga. Achei que ela não podia me ouvir. Quando diabos você assinou o contrato com Honouve? Eu nem sabia como ela assinou, mas achei que era meio provável. Honouve poderia ter ido encontrar Leiji em seu sonho. Talvez Benignore e Belial estivessem no meio de um sequestro. A Sucubo Honouve, ex-membro do 27º Corpo, atualmente ocupava orgulhosamente o assento do 72º Monarca Demônio. Por mais conveniente que Leiji fosse, era impossível assinar com Honouve naquele momento. Era mais convincente pensar que talvez ela tivesse assinado o contrato antes de Honouve ter assumido o cargo de capitã do corpo. Você deve ter pensado muito nisso. Claro, Honouve era poderosa o suficiente na época, mas provavelmente não gostou do fato de ter assinado com Honouve com algum pênalti. A Sucubo teria convencido Leiji com uma visão e Leiji jogou os dados. Como resultado, foi um contrato perfeitamente lucrativo. Eu não sabia o que ela viu e assinou, mas Honouve provou ser digna. Lúcifer a favorecia porque ela colocou seu nome na posição de comandante do corpo. Em outras palavras, menos de alguns anos após comprar ações, com meio de dúvida, ela havia retornado mais de 10 vezes. Quanto você gostou? Isso considerando que Leiji tinha uma alma nojenta. A questão era como conseguir a mana necessária para o contrato. Eu odiava imaginar, mas talvez houvesse uma fábrica de magia negra operando em algum dos cantos do continente que mantivesse o contrato de Leiji. Na verdade, eu nem queria me aprofundar. O que é importante nesse processo? A única coisa importante que importava era o fato de que Leiji havia assinado o contrato e que era tão inédito que quebrou o teto. Ah!
O combate já estava em andamento dentro da sala estreita com o som de um grito. Yeonsu olhou ao redor com uma expressão de tartaruga quando viu pela primeira vez, mas também entendeu o que precisava fazer. A Sucubo Honove, que apareceu ao lado de Leiji, sorriu e balançou os braços, e logo um enorme feitiço negro tomou conta dos Dominions. Estou surpreso que você assinou com o diabo, mas também não assinou direito. Onde estão as pessoas que sofrem em seu lugar? Ah, você está falando demais. Alguém pode entender errado que estou sendo forçado a administrar uma fábrica de bruxos negros. Você não precisa se preocupar tanto. Sou um chefe que trata bem os trabalhadores. A assistência social está ótimo, e eu dou uma vida confortável para eles. Então você não precisa se preocupar com isso. Sempre mantemos o melhor ambiente de trabalho para nossos funcionários. Um ser humano nojento. Você faz todos os nossos funcionários fazerem hora extra. Você vai pagar horas extras. Você tem certeza de que está fazendo hora extra enquanto recebe pagamento? Pense em vir até mim. Tenho certeza de que vou me sair melhor que seu chefe, em mais de um sentido. Não vou responder à sua oferta. Como esperado, você é um ser humano que precisa desaparecer. Quão perigoso é trazer demônios para este continente? Aos meus olhos, pombos e demônios são a mesma coisa. Como você usa armas? Ah, não faça essa cara. Eu não expressei Honove como uma arma. Estou obcecado há um tempo, mas... Domínios, vocês sabem que suas ideias são ridículas, né? Todo ser humano merece viver com seu próprio livre-arbítrio. Olha a mudança repentina de ritmo dela. É uma ideia que nunca é aceitável do ponto de vista da justiça. Ah, dignidade humana. Vocês estão descartando essa possibilidade. Nós somos justiça, e você é o mal. Não, eu sou o juiz. É justiça ficar no calor. Você está aqui porque sabe disso. Não me compare com um ser humano nojento como você. Cada um tem ideias diferentes, não tem? Eu vou te matar e libertar todos os seres humanos sofredores. Você está certo sobre o bem-estar dos nossos funcionários. O verdadeiro diabo estava aqui. Se eu morrer, todos os nossos funcionários ficarão desempregados. Acho que temos que lutar para proteger a família de cada um. Essa foi simplesmente uma batalha de transcendentes. Aeonsu, que acabara de entrar no primeiro nível, não ousou intervir. Ainda assim, era seu dever proteger Leiji e de alguma forma. Dominions estava tentando matar Leiji e Senhonove, mas não podia ser feito como ela queria. Ela foi uma das comandantes do 72º Corpo. No entanto, Honove disse que sua especialidade não era relacionada ao combate, mas sim intimada e tinha uma penalidade. Era uma patente inferior, mas ela não era diferente de uma deusa em termos de notas. A equipe está com pouca capacidade. Acho que foi rebaixado, mas era o suficiente para lidar com os Dominions. Eu conseguia ver qual lado era dominante. Honove estava constantemente empunhando suas garras ou usando seus poderes para pressionar Dominions, que estava ocupado defendendo. Parar como um pavio era um dos fatores que interferiam na batalha. O tempo de recarga dela foi bem curto, mas parecia me mostrar que Honove estava penetrando em sua psique. Não fico abalado mesmo quando vejo coisas sujas. Vamos ver isso, pombo. Cala essa boca imunda, seu diabo. Acho que eles até têm sentimentos. A forma como ela lutou foi bem sangrenta. Eu a observava lutar ferozmente, o que era difícil de descrever de muitas formas. Eu queria continuar olhando para esse confronto, mas não poderia tomar essa decisão nas circunstâncias atuais. Acho que eles também vão vir aqui. Você vai se sair bem, né? Opa! Uma sala de situação foi completamente destruída, e o peso do meu lado aumentou. Em meio torto. Shai-Ra estava novamente jogando com os Cherubim, que aparentemente não resistiram, e a partida estava indo bem. O problema era que as tropas estavam concentradas na área onde os Dominions e Honove lutavam. Pombos pareciam estar se aglomerando com a notícia de que humanos e demônios com almas nojentas haviam aparecido. Originalmente era uma base geograficamente importante, então não podia ser deixada em paz. O que era reconfortante era que mercenários vermelhos também estavam baseados lá. Havia até vários membros da divisão Leiji. Eu conheço todos os rostos deles. Talvez, mesmo que não fosse eu, qualquer um conseguiria lidar com a situação atual o suficiente. Bem a tempo, o mercenário vermelho Choi Yong-ki começou a aparecer. Yong-ki, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Lei Ki-Yong. Como você sabe,
Há um problema na sua sala de situação. Não consigo instruções da GI. Yong que terá que controlar o campo de batalha por enquanto. A menos que haja uma emergência, apenas siga o manual. Estamos recebendo muitas tropas inimigas, então vamos mandar apoio extra para você. Por enquanto, estamos lutando uma guerra de desgaste. Sim, entendi. Lei Leone, se não se importar, posso perguntar como a rainha está? Não era fácil dizer que ela estava bem. Eu não sabia como explicar como eles estavam lutando uns contra os outros, vermelho e azul se entrelaçando e paralisando o próprio campo de batalha. Tanto os pombos produzidos em massa quanto os humanos amigáveis já haviam deixado seus postos há muito tempo. Ela está em batalha com um anjo chamado Querubim, e não parece estar em mau estado. O campo de batalha está em impasse. Estou observando, então você não precisa se preocupar. Espero a sua generosa cooperação. Tenho certeza de que você vai me procurar imediatamente se houver algo em comum. Meus olhos estão um pouco ocupados agora. Sim, espero que você não exagere. Sua saúde. Sim, sim. Shaeha vs. Querubim. Leiji e vs. Dominions. Será que amarrei os dois por enquanto? Eu não sabia se poderia ser descrito como vinculando completamente Dominions, que eu acreditava terem a habilidade de se teletransportar, mas pelo menos querubins podiam ser determinados como tendo sido vinculados. Shaeha, que inicialmente queria brigar com ele de alguma forma, o manteve sob controle, então era difícil tirá-la de lá. No geral, a situação não era nem boa nem ruim. Não, isso não é ruim. Era uma história acolhedora que um poder inesperado estava amarrando um dos quatro anjos, mas, para ser franco, Leiji brilhava quando controlava o campo de batalha, em vez de estar ligada àquele anjo. De alguma forma, alguém poderia fazer um remo para deter os quatro anjos, mas ninguém poderia substituir a capacidade de Leiji de comandar a guerra. Claro, mesmo que Choi Yong-ki do Mercenário Vermelho pudesse desempenhar o papel por um tempo, ele só era influente em suas pequenas áreas. O que mais não gostei foi que perdi meu parceiro por um tempo. Isso é grande. A ausência de Leiji foi enorme. Lei Yong não era perfeito. Era a sabedoria fundamental que duas cabeças valiam melhor que uma. A ausência de Leiji na hora de tomar uma decisão certamente viria para mim. Ela me entendia e sabia o que eu realmente queria, afinal. Tivemos uma discussão tática e uma breve reunião sobre várias grandes escolhas. Gino-ona, você tem que voltar o mais rápido possível. Nós não amarramos eles. Talvez fôssemos nós que ficamos amarrados. Um pensamento assim passou pela minha cabeça de repente. A suposição de que esses desgraçados têm uma torre de controle é verdadeira. Também é verdade que esses desgraçados lembram da primeira linha do tempo. Se realmente tivessem levado um tapa nas costas pelo lixo mascarado, talvez tivessem julgado a dupla como o maior obstáculo. De certa forma, era natural decidir que separá-los era a prioridade máxima. Senti que estava sofrendo com o karma do lixo mascarado Jin King. Quero ver o rosto da outra pessoa. O nível dos operadores da torre era alto. Eu não sabia quem estava comandando aquela força, o que me frustrava. Pelo menos, se estivéssemos de frente um para o outro, saberíamos o que ambos estamos pensando. Eu estava procurando a torre de controle inimiga com um telescópio, mas não consegui ver nada. Eu não pensei que seria tão fácil de localizar, mas não há progresso além do postulado original. Além disso, eu não aprendi nada. Havia algo que eu podia sentir sempre que olhava para o funcionamento do campo de batalha. Onde vamos conseguir mais tropas? A frente do Mercenário Vermelho precisava de apoio. Percebi que precisava enviar tropas adicionais, mas foi então que vi o movimento das tropas inimigas na frente ao redor, totalmente às minhas custas. A intenção era óbvia. No momento em que eu empurrasse tropas extras para os Mercenários Vermelhos, eles iam empurrar as tropas extras pelas brechas. Era uma batalha de mãos, por assim dizer. Parecia que íamos ter uma briga infantil de proporções. Foi uma operação limpa que me lembrou a Gi-no-Onna. Que engraçado. Vocês não precisariam disso em primeiro lugar. Foi inesperado que forças estrangeiras e anjos estivessem usando soldados de alta qualidade. Em primeiro lugar, se eles achassem que seriam afetados, aqueles desgraçados nem estariam perto dos soldados. A torre de controle da primeira linha do tempo era dupla mascarada de lixo. Não havia como eu conseguir lidar com essa tática aprendendo superficialmente. Um dos quatro anjos. Ao me levantar do assento com um tapa na coxa, notei uma figura do campo de batalha estendida sobre uma enorme mesa.
Enquanto movia meu cavalo lentamente, percebi as tropas também se movendo. Deve ter sido transmitido corretamente que nosso lado era quem dava comandos em tempo real. Assim que lancei minhas tropas, pude ver os movimentos do inimigo mudando. Você está respondendo rápido. É. Ignorou? Senti que sabia que era uma decisão sem sentido. Não, não era só isso. Ah! Notei pombos se movendo em uníssono. Toda a força inimiga deu um passo de verdade, como se o objetivo fosse realmente manter Leiji afastada de mim. Nossos alvos eram 14 redutos que os aliados consideravam os principais redutos. Qualquer um podia ver que aqueles eram locais essenciais. Ainda assim, pombos estavam cravando suas lanças em nossas fraquezas, excluindo todas as armadilhas por toda parte. O que foi? Eu tinha movido mais alguns cavalos, mas... Não, já estava bloqueado antes que eu pudesse mover. A torre de controle inimiga se movia como se estivesse lendo minha mente. Isso magoava meu orgulho, mas o controle deles era maior que o meu. Está perfeito. Se eu tivesse decidido ir atrás daquele campo de batalha, teria feito a mesma escolha que ele. Talvez a imagem que eu estava pintando fosse uma ideia. Não foi um bom exemplo, mas parecia que eu estava jogando xadrez diante de um espelho. Quem diabos é esse? De longe, um pombo se aproximava visivelmente. Eu não conseguia entender o que ele estava tentando fazer, mas achava que conseguiria descobrir por algum motivo. Mesmo que fosse comigo, teria feito a mesma escolha. Não havia nada mais apropriado do que isso para adicionar um campo de batalha. Tática, Kim Il-sung? Você é mesmo Kim Il-sung? A torre de controle inimiga imitava o tática Kim Il-sung usando os falangeus. Você está copiando isso? Parecia que estava funcionando perfeitamente. Regressor Instruction capítulo 706 Alma Gêmea 5 A intenção era clara. Uma tática de um exército só. A menos que eu tenha virado de repente, a tarefa de criar rachaduras no campo de batalha abafado era atualmente a prioridade dos pombos. Suas asas estavam completamente seladas, e pareciam estar sendo apertadas porque precisavam realizar um cerco com um grande muro bloqueando completamente nossas tropas. Eu tinha tanta certeza de que estavam atacando. Você sentiu que estava sendo cercada, não foi? Na verdade, era isso mesmo. Ela foi projetada para abranger a parte norte da fortaleza. Antes da construção, já havia passado por mais de 1000 simulações. Também foram realizadas reuniões com diferentes especialistas para favorecer nossas tropas. A base avançada e as muralhas do norte foram resultado disso. Mesmo que a primeira muralha fosse rompida, foi calculado cuidadosamente que outras bases avançadas resistiriam atrás dela e que a magia de Jungaian poderia ter impacto. Além disso, não era irracional que eles se sentissem abafados, considerando que até caíram no chão no instante. Os campos de batalha eram limitados aos chamados heróis, que, claro, podiam ter influência mesmo que fossem nomeados. Se eles tinham um nome que pudessem usar, é natural que tivéssemos um nome que pudesse contra-atacá-los. Mesmo que não seja o caso. Era difícil encontrar um herói que realmente abalasse o campo de batalha. As condições eram complicadas. Eles precisavam ter agilidade para se mover livremente pelo campo de batalha e experiência para julgar por si mesmos. Força esmagadora era basicamente indispensável. Só então poderiam ser usados como uma tática de um exército de um só homem. Eles precisavam ter uma visão ampla, um cérebro que pudesse julgar rapidamente, uma calma que conseguisse lidar com um rosto adequado para ser o personagem principal. A última pode não importar muito, mas achei que Kim Il-sung era o único que atendia a esse requisito. Até que vi o pombo mexendo no campo de batalha. Ah! O inimigo nomeado apareceu. Preciso de apoio. Apoio. Limitem o espaço para movimento. Não deixe voar alto. Ah! Onde diabos você está? Onde você está? Recuem e evitem. Sai da minha frente. Mesmo assim, é curto. O nomeado chegará em breve. Use magia para se defender dele. Aguente o máximo que puder. Proteja os padres primeiro, com os tanques na linha de frente. Ele está atrás da retaguarda. Não deixe ele cortar a energia. Esquerda. Droga. Sacerdote. Aqui. Aqui está o padre. O que é isto? Que diabos é isso? Seu monstro. Monstro. KKKKKK. Morrer. D. Ele era rápido. Ele era rápido demais para meus olhos acompanharem, e eu naturalmente o julgava como do tipo que brilhava. Eu não sabia se soldados comuns conseguiriam alcançá-lo ou não, mas mesmo que conseguissem pegá-lo se movendo,
Não conseguiriam lidar. A visão humana era limitada. Ainda mais em uma situação em que os aliados estavam concentrados. Não só nossos aliados seriam cegos, como também não poderiam usar meios para subjugá-lo. A torre de controle inimiga foi inteligente o suficiente para usar nossos aliados como escudo e guiá-lo passo a passo na direção que mais me incomodava. Eles não podiam atirar flechas nem usar magia. Era como se um lobo tivesse sido solto entre um rebanho de ovelhas. Não era surpresa que o campo de batalha se tornasse confuso num instante. Eles não podiam realizar um cerco adequado. Seu primeiro objetivo era lidar com o comandante de campo, e ele estava fazendo seu trabalho brilhantemente. Mais de 15 comandantes de campo já haviam sido mortos em pouco tempo. Todos eram heróis que poderiam ser classificados como nomeados. Claro, eles eram tão de baixo escalão que eu sentia pena de compará-los aos nomeados, mas não eram burros o suficiente para serem derrotados sem conseguirem revidar. Eles tinham orgulho de si mesmos e eram realmente reconhecidos por sua capacidade de subir até aquela posição. Quero dizer, como ele pôde fazer isso tão facilmente? Vi o bando nas paredes confuso. Naquele momento, eu também estava confuso sobre o que estava acontecendo e o que havia de errado com aquilo. Quando tropas amigas eram cortadas em feixes, nenhuma voz do comandante de campo era ouvida, e pombos subiam rastejando por baixo. O que mais poderia ser mais assustador do que isso? Não é bom. Eu não podia deixar que fizessem as rachaduras se alargarem. Ele se alargaria exponencialmente como um buraco em uma represa. Ao olhar rapidamente para ele, pude ver um pombo ainda se movendo com os lábios apertados. Ele era uma figura masculina de cabelos prateados que se tornaram um símbolo do diabo. Ele se movia freneticamente, empunhando uma espada com um rosto complexo. Ele não era tão bom quanto Kim Il-sung, mas parecia um guerreiro típico de uma história. Ele era rápido e esperto. Entre seus feitos, o mais impressionante era que seus movimentos pareciam muito familiares. Não é a primeira vez. Não era a primeira vez que ele era usado como uma tática de exército de um homem só. Quando diabos? Forças de pombos vagavam pelas dimensões. Primeira linha do tempo. Talvez ele tenha experimentado fazer parte de uma tática de exército de um homem só na primeira rodada. Claro, era só uma suposição, mas de alguma forma eu sentia que estava certo. Tronos. Na primeira rodada, o lixo mascarado julgou que ele era um anjo apropriado para usar em táticas de exército de um só homem. Havia pouca sensação de incompatibilidade. Foi um pouco exagerado, mas senti que ele já tinha se mudado centenas ou milhares de vezes. Ele entendia perfeitamente as instruções vindas da torre de controle e estava plenamente ciente de seu papel. Eu podia ter certeza disso. Ele aprendeu isso desde a primeira rodada. Se fosse Tronos, isso levantava questões sobre a existência de uma torre de controle. Não havia lixo mascarado. Ele já estava morto, e não existia mais no mundo. Devo dizer que um dos anjos aprendeu com o lixo mascarado na primeira rodada. O lixo mascarado voltou do inferno. Seja o que for, a prioridade era detê-lo. Não seria melhor colocar Kim Il-sung no monte imediatamente e dominá-lo? Ou devo esconder um pouco mais? Vai ser um desperdício. Foi certo colocá-lo no montinho por enquanto. Quando olhei para Kim Il-sung através de um telescópio, pude vê-lo acomodado na parede. Lembrei do Il-sung torto que de repente gritou, "Eu vou com você", mas a condição dele em si não parecia ruim. "Está tudo bem?" Achei que ele tinha deficiência mental. "Você pode cumprir seus deveres direito, certo?" Ele parecia um pouco menos motivado, mas parecia estar em desacordo, mesmo sendo descrito como de costume. Eu queria deixá-lo ir se achasse que era totalmente diferente de ser complicado e participar da batalha. Ainda assim, fiquei um pouco preocupado ao pensar na mentalidade inesperadamente fraca de Kim Il-sung. E se nosso precioso Il-sung, que teve que lidar com forças externas, se machucasse antes do confronto? Normalmente, eu ficaria tão preocupado que não faria isso, mas o diabo de cabelos prateados era impressionante. Foi então que Kim Il-sung abriu as asas lentamente. Quem olhava para Tronos começou a se mover silenciosamente. Obviamente, lembrei de entregar um pedido para esperar até que houvesse outro. Finalmente me perguntei se Kim Il-sung e eu tínhamos uma conexão, mas não demorou muito para perceber que não tínhamos. Seu filho da. Talvez ele simplesmente tenha decidido se mover como queria. E Il-sung? Vou lá parar isso. Sim, isso é ótimo. Então vou te atualizar sobre as instruções. Tudo bem, Ki-Leong. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu realmente fiquei nervoso.
Eu mesmo já o matei antes. Ah, era ele. Mas acho que agora está um pouco diferente. Ele tem outra cabeça nele, e um Sung. Não quero sobrecarregar a Killong. Se você se machucar, vou me sentir mais sobrecarregado. Eu sei com o que você está preocupado, mas não precisa se preocupar tanto. Eu também fiquei mais forte. Se você olhar para os outros campos de batalha e me olhar separadamente. Sim, é difícil demais para Killong. Não, isso é. Você não disse que acreditava que eu estava carregando seu fardo. Não posso colocar esse fardo em você, muito menos carregar seu fardo. Por favor. Não, Yun-sung. Acho que você vai levar um chute. Quer dizer, é por isso que estou nervoso por algum motivo. Não sabia se era Tranus, mas estava ansioso com a pessoa que o comandava. Deixa eu desligar um segundo. Eu volto, Killong. E espera. Blililili. A conexão se perdeu com aquele som. Claro, eu tinha meios para enviar uma mensagem para Kyun-sung, mas a determinação dele me deixou desconcertado. O que está acontecendo? Droga, você desligou na minha cara. Eu já sabia que ele era um pouco infantil às vezes, mas nem conseguia rir porque era ridículo. Devo esperar para ver. Devo esperar para ver se Kyun-sung conseguiria se sair bem sozinha, ou não. Não, preciso me preocupar. É Kyun-sung, a adorável regressora. Ouvi dizer que ele matou Tranus no primeiro round usando apenas uma habilidade. Yun-sun tinha ficado mais forte com asas. Vamos ver. Então decidi observar. Asas negras tremularam assim que ele assentiu para si mesmo. Kyun-sung já estava acostumado a manusear asas, ao contrário de mim, que nem sabia voar direito. Eu ainda era como um pássaro recém-nascido. A luz negra rapidamente cruzou o céu, e um feitiço colossal começou a envolvê-lo. Me arrepiava pensar nele cortando um deus com um único golpe. A ideia de ser um regressor de verdade passou pela minha cabeça, mas não tive tempo de apreciar direito a aparência de Kyun-sun por causa dos aplausos crescentes. Como nossas tropas estavam torcendo por Kyun-sung, Tranus também deveria saber que Kyun-sung estava indo em direção a ele. Como eu esperava, com uma espada provavelmente 2 vezes maior que uma espada comum, Tranus começou lentamente a olhar para o céu. Kyun-sung sabe que lembra da primeira linha do tempo? Ele queria que eu dissesse isso, né? Não, talvez o próprio Kyun-sung já soubesse. Faz tempo que não brigamos antes, então não podemos evitar trocar uma palavra? Como esperado, o diabo de cabelos prateados foi visto abrindo a boca. Por um tempo, achei que ele era um cara frio, e o rosto dele se desfez instantaneamente ao ver Kyun-sung. Minhas mãos tremiam, e eu podia vê-las se chocando de frente. Será que ele estava enviando raiva para Kyun-sung, um herói de cabelos pretos que assinou um contrato com Lúcifer? Talvez eu estivesse certo sobre isso. Eu tinha certeza de que Kyun-sung na primeira rodada era um homem santo. No entanto, a voz que ouvi foi muito além do que eu esperava. Foi você. Você foi a causa. Desde quando você assinou um acordo com o diabo? Foi antes. Você. Você também caiu na tentação dela? Não, nem preciso perguntar. Não há evidência mais certa disso. Achei que algo estava errado. Não há chance de ele fazer essa escolha. Todos os outros camaradas disseram que fomos traídos, mas eu também não estava errado. Não tem como ele nos trair. Minha compreensão, querido amigo, não poderia ter me traído e me matado. Eu sabia. Que? Responda-me. Kyun-sung. Seu trapaceiro. Perguntei se você o corrompeu. Do que diabos ele está falando? Quem te entendeu? E quem é seu melhor amigo? Regressor Instruction capítulo 707, Alma Gêmea, 6. A primeira coisa que me pareceu foi o rosto de Kyun-sung, que parecia desconcertado. Percebi que ele não entendia que besteira estava falando. Mesmo que eu fosse Kyun-sung, teria reagido da mesma forma, dizendo que ele estava sendo ridículo. Corrupção? Amigo? Um contrato com o demônio? Eu não sabia que besteira ele estava falando. Kyun-sung nunca tinha assinado contrato com o demônio na primeira rodada. A primeira vez que assinou um contrato foi com Lúcifer, e ele não teria assinado se não fosse por Rafael. Afinal, ele tinha uma alma íntegra. Achei que fosse assim, especialmente na primeira rodada. Parece que houve algum mal-entendido. Não havia como saber os detalhes, mas senti que ele entendeu algo errado de forma definitiva. Claro, do ponto de vista de Kyun-sung, parecia que ele não precisava ouvir atentamente suas palavras.
Como ele deveria ouvir alguém tão agitado que não conseguia entender do que estava falando? Ele era um inimigo desde o começo, e não parecia normal, o que fazia parecer que ele estava lidando com ele como um cara louco qualquer falando loucuras. Uma coisa que eu sabia com certeza era que Turnus se lembrava de mim. Comecei a ver o rosto de Kim Il-sung cada vez mais intenso. Ele deve ter percebido que forças estrangeiras lembravam da primeira linha do tempo. Kim Il-sung falou baixo. Ele provavelmente não teria muita conversa, mas quando olhou para o cara contra quem lutou na primeira linha do tempo, vários pensamentos provavelmente invadiram sua mente. Você se lembra, Turnus? Mesmo que tentasse falar, seria só isso. Primeiro, isso é carisma para alguém como você. Se sim, o que você vai fazer, seu imundo? O que eu tenho que fazer é o mesmo. Você vai morrer. Igual antes. Nosso Unsung é frio. Você fez isso na primeira linha do tempo. Eu lembro de tudo. Eu nunca morri, seu inútil enganador. Responda a minha pergunta, Kim Sung. Onde ele está? Perguntei onde ele está. Sua expressão era parecida com a de quando olhava para Rafael, mas um pouco diferente. Parecia estar olhando para um inimigo de um passado distante. A guerra na primeira rodada foi extremamente longa. Sempre que aconteciam batalhas, eles, que eram os centros de cada acampamento, eram atraídos, e eu podia perceber, apesar de não estarem presentes naquela época, que eles teriam lançado suas espadas uns contra os outros sem piedade. No fim, o vencedor final foi Kim Il-sung, mas aposto que deve ter havido isso antes de uma conclusão ser tirada. Posso considerá-los com um destino terrível. Não finja que não sabe. Você é um servo do demônio nojento, e suas asas negras são prova disso. Foi você. Você foi o principal culpado o tempo todo. Você virou um desde a última vez que nos vimos, né? Como Kim Il-sung disse, ele realmente estava agindo como um. Cala a boca, Serafim. Que? Cala a boca, Serafim. Temos que pensar de novo. Até os seus olhos, essa mentira é imunda. Não, não. Você está enganado. Ele confiava em nós, então temos que confiar nele também. Ele pode estar com dor e em uma situação terrível. Você não acha que ele nos traiu, né? Você não deveria fazer isso, especialmente depois de ver essa pessoa enganosa. De repente, um maluco aparece. Vê-lo falar sozinho era um espetáculo. Quando olhei nos olhos dele, pude perceber. O desgraçado não estava são. Seus olhos pareciam iguais aos de um bêbado. Como você pode dizer isso, Serafim? Foi você quem disse que queria ficar com ele. Você o seguiu tão lealmente, então como pode dizer isso? Com base na situação, deduzi que ele estava falando com um pombo chamado Serafim. A tática do exército de um homem só é conduzida pelos serafins. Por causa do clima cada vez mais intenso, eu não conseguia me concentrar direito. É você, não eu, que não é são, Serafim. Você não está encarando o que tem que enfrentar. Se falar mal dele de novo. Que diabos? O que há com esse desgraçado? Estou com medo. Você vai me proteger, né, Yunsung? Se você não, eu vou recuperá-lo mesmo que tenha que fazer isso sozinha. Num instante, o pombo louco voou para frente e estendeu a espada em direção a Kim Il-sung. Nosso regressor ficou um pouco nervoso com o movimento repentino dele. Apesar disso, conseguiu sacar sua espada. Espadas pretas e prateadas colidiram uma contra a outra no ar. Kim Il-sung. Turnus. Quis tirar umas fotos da cena em que as espadas deles se esbarravam nas lâminas enquanto gritavam seus nomes, como em um desenho de meninos, mas tudo que consegui fazer foi segurar a cabeça na transição repentina. Bang! Imediatamente depois que eu vi um som alto e a luz se espalhou, fiquei tonto. De novo? Como quando testemunhei a última memória de Leiji, a sensação de ser sugado para outro lugar permeava todo o meu corpo. A paisagem mudou num piscar de olhos. Foi só por um momento, mas o fenômeno só desapareceu depois do que pareceu um tempo considerável. Eu estava em um lugar que parecia que a guerra já havia acabado. Os que estavam sentados entre as ruínas e o prédio desabado estavam um homem mascarado e Turnus, que eu acabara de ver. Era uma lembrança da primeira rodada. Quero dizer, o que mais eu tenho para ver? Minha cabeça começou a latejar, mas o problema era que eu não conseguia cortar no meio. O panorama que já havia começado a se exibir no meu cérebro fluía constantemente para meus olhos e minha cabeça. Por que você me escolheu? Havia escolha. Só. Não é isso que estou perguntando. O que me intriga é por que você decidiu me usar.
Não tenho uma força avassaladora como serafins ou querubins. Também não sou tão inteligente quanto o Dominion. Tenho a sorte de chegar a uma posição poderosa. Mesmo que minha velocidade seja alta por causa das minhas asas, só isso. Sou muito mole. Ainda não gosto de matar humanos. O mesmo vale para a guerra. Destruição e violência não combinam conosco, mesmo que tenhamos um papel importante a desempenhar nelas. Claro, eu sei que não tem jeito. Também sei que isso precisa ser feito. Afinal, nascemos assim. Ainda assim, eu não me sinto confortável com isso. Tronus não é fraco. Não. E Tronus não é fraco. Você pode até ser mais forte que querubim, não, serafim. Mas por que você ama humanos? Devemos amar tudo. O que estou te perguntando é por que você se importa tanto com humanos. Eu nunca tinha pensado nisso. Estrelas. O quê? Porque os humanos são como estrelas no céu noturno? Era constrangedor, mas o rosto do pombo alcoólatra era sério. Que diabos é isso? Foi incrível poder dizer essa frase com sinceridade. Quando tentei voltar à realidade, Tronus falou novamente. Certo. Acho que essa expressão combina com a humanidade. Os humanos são como estrelas no céu noturno. Eles brilham intensamente. Não consigo explicar porque não sou bom com palavras, mas elas sempre brilham. As possibilidades humanas são infinitas, quase como o universo em que estão localizadas. Eles criam obras-primas de maneiras diferentes. Claro, às vezes a luz deles se apaga, e luzes muito brilhantes fazem as outras estrelas desejá-la, mas essa natureza delas também é bela. Toda a existência deles é incrível. Ok. Nunca vi estrelas brilhando tão intensamente quanto elas. O caráter deles é requintado. Alguns são grandes, outros pequenos. Independentemente das diferenças, todos irradiam igualmente no céu noturno. Acho que a capacidade de brilhar sozinha também é linda. É legal como eles transformam grandes possibilidades em realidade. Eles são perfeitos do jeito que são. Minha resposta foi estranha. Não. Achei que era perfeito para o Tronus. Isso me fez rir. Você está tirando sarro de mim. Nunca. Como posso zombar de você? Você não perguntou por que eu te escolhi antes. Sim. Isso é. Porque você se parece com humanos. Não estou dizendo isso de forma negativa. É exatamente como você disse. Para mim, Tronus parece ser uma das estrelas cintilantes no céu. Os humanos são frágeis. Eu sei muito bem porque sou um deles. Nos preocupamos com tudo, sofrendo e pensando constantemente. Nós nos perguntamos o que é certo e o que é errado. Graças a isso, podemos fazer tanto as escolhas certas quanto as erradas. Ainda assim, é por isso. É por isso que acho que podemos brilhar. Porque somos imperfeitos. Passamos por muita tentativa e erro, nos arrependemos e sofremos, e caímos em angústia todos os dias porque alguns querem desfazer o desenvolvimento da nossa espécie. No entanto, há muitos que não querem repetir os mesmos erros e muitos que estão constantemente se preparando para nosso próximo objetivo. É por isso que podemos brilhar. Você acha? Nesse sentido, achei que você fosse como eles. Tronus sofre e se arrepende como seres humanos, e você se preocupa e cai em pensamentos profundos por pequenas coisas como eles também. A própria prova disso é a pergunta que você acabou de me fazer. Eu sempre penso nisso toda vez que vejo você se fazendo esse tipo de pergunta. Tronus pode brilhar. Você pode ser mais forte e pode crescer. Você pode voar mais alto que outros anjos e até mais alto que isso. Por isso escolhi você. Tronus não é fraco. Na verdade, você é o mais forte de todos que já vi. Isso é um elogio exagerado. Você é me envergonhando. Estou apenas sendo sincero, Tronus. Que vergonha. Humano, você não vai tirar essa máscara? Tenho o rosto feio, e vou sentir vergonha se alguém ouvir. Não te disse? Eu nunca vou tirar minha máscara. Mas, devagar, vi o cara estendendo a mão para a máscara, e o lixo mascarado não tentou evitar. Parecia pensar que nunca conseguiria tirar a máscara. Como esperado, a hesitação do pombo de cabelos prateados era visível. No fim, Tronus abaixou a mão, incapaz de alcançá-lo completamente. Ele se levantou e começou a encarar o homem mascarado. Em resposta, uma voz de lixo fluiu através de sua máscara. As estrelas no céu noturno. Ouvindo suas palavras, a vista é realmente linda. Aquele desgraçado. Olhe para ele adoçando as palavras. Seria ótimo se pudéssemos olhar juntos da próxima vez.
Era um repertório que parecia ser visto muito de algum lugar. Espero sinceramente que sim. As estrelas no céu noturno? Ok. Vamos olhar juntos. Mas eu não conseguia lembrar direito. Regressor Instruction capítulo 708. Alma gêmea. 7. Barulhos altos começaram a rasgar meus ouvidos. Droga. Que diabos é isso? Eu não conseguia entender por que a história do lixo mascarado da primeira rodada continuava me sendo mostrada. A sensação que me deixava girar também era confusa. Abri os olhos e olhei para Kim Sung e Tronus, mas parecia que as telas agora estavam misturadas. Kim Sung continuava balançando a espada, e o pombo alcoólatra bloqueava seus ataques. Os pontos de referência ao redor estavam visivelmente perdendo sua forma, já que tudo explodia em todas as direções. O problema era que eu não conseguia identificar em qual linha do tempo estava. O que é isso? Agora é a segunda rodada? Não. Acho que só mudou para a primeira rodada. A segunda rodada de novo? Não consegui diferenciar a primeira da segunda. Cenas estavam constantemente sendo transmitidas para o meu cérebro. Devo julgar as linhas do tempo como se estivessem tocando a mesma cena. Os dois pareciam estar tendo a mesma briga do primeiro round. A única coisa que consegui distinguir entre a primeira e a segunda rodada foram as asas atrás das costas de Kim Sung. Mesmo isso era difícil de determinar se era real. No entanto, o desespero deles era evidente, no mínimo. Ele é forte. Na primeira rodada, Kim Sung foi forte. Como ele pode ser assim? Ele mostrava movimentos semelhantes mesmo sem aceitar o poder de Lúcifer. Em vez disso, parecia mais rápido, como uma espada muito bem forjada. Kim Sung na primeira linha do tempo me lembrou disso com destreza. Sem asas pesadas ou poder sombrio, enfrentou um daqueles chamados 4 arcanjos. O pombo alcoólatra lutando contra Kim Sung também não era um adversário fácil. Você diz que Tronus é o mais fraco entre os 4 anjos. Isso foi um completo e absoluto absurdo. Pelo menos foi assim aos meus olhos. Tronus era forte. Sua esgrima era significativa o suficiente para ser comparável à de Kim Sung, ou até mais. A forma como ele usava sua espada longa me deixava preocupado que fosse demais para Kim Sung. Ele certamente parecia diferente dos anjos comuns. Ele era diferente dos querubins, que lutavam contra Shai-Ra, e dos Dominions, que estavam ligados à Lei Ji. O que ele usava certamente eram habilidades humanas, mas nunca aprendeu com ninguém. Por isso, achei que ele teria aprendido sozinho. O anjo que admirava os seres humanos aprendeu habilidades humanas como resultado e subiu ao palco. Achei que a cena que presenciei na primeira linha do tempo provavelmente foi depois que ele desenvolveu sua força. Bang! Crash! Fenda! Os dois não conversaram, nem na primeira nem na segunda rodada. Eles poderiam ter provocado um ao outro para sacudir a mente, mas os desgraçados pareciam preferir apenas balançar suas espadas em silêncio. Se fosse eu teria provocado o meu oponente o quanto quisesse. Não consegui decifrar se os dois espadachins se comunicavam com suas armas, mas o que era certo era que a batalha deles estava, sem dúvida, ficando mais longa, e Tronus tinha vantagem. O Sung está perdendo. Minha visão mudou totalmente para a primeira linha do tempo, e imediatamente notei o rosto de Kim Sung ficando mais rígido. Isso aconteceu depois que Tronus introduziu uma nova técnica de esgrima. Claro, eu não sabia que tipo de habilidade aquele desgraçado estava usando ou o que diabos ele estava fazendo em primeiro lugar. Mesmo assim, percebi isso por causa da imagem que ele exibiu, que parecia que as estrelas estavam caindo. Não consegui determinar se era o caso, mas parecia que sim. Embora Kim Sung estivesse com pressa para impedi-lo, ele acabou se afastando e tentou respirar, mas o pombo alcoólatra naturalmente não deixou. Em vez disso, só fez o campo de batalha que eles usavam se expandir. O terreno mudou como resultado dos confrontos entre eles. Se eu mostrasse fotos do antes e do depois, a maioria das pessoas provavelmente responderia que não acreditava que era real. Com um único golpe da espada de Tronus, as árvores foram cortadas em pedaços, e Kim Sung, que foi lançado para longe, rompeu o prédio abandonado várias vezes, batendo em suas múltiplas paredes antes de perder impulso suficiente para parar. Boom! Atingido no rosto, Tronus foi levado de uma cidade em ruínas, e o palco deles mudou para a floresta próxima. Ah! Agora estava ficando ainda mais sangrento. O anjo estava vermelho, como se o sangue escorresse excessivamente em sua cabeça. A mão esquerda de Kim Sung parecia ferida. Seu corpo inteiro já estava em frangalhos.
Ambos pareciam desesperados, mas continuavam lutando um contra o outro. O que era um pouco estranho era que o corpo de Tronus estava rangendo o tempo todo. Eu não sabia se era a expressão correta, mas parecia que ele estava atrasando ou com um glitch. Não era perceptível, pois acontecia em pequenas doses, mas ele estava mudando aos poucos. Seus movimentos eram diferentes de quando começaram de um jeito horrível. Eu não sabia como explicar. No entanto, parecia que Tronus estava se forçando demais. Apesar da situação favorável, ele continuou seu bombardeio excessivo. O quê? Foi então que a espada de Kim Un-sung perfurou seu coração. O fim da grande luta aconteceu sem aviso, e o cara desabou na hora. Essa acabou sendo a vitória de Kim Un-sung, adorável regressora. Kim Un-sung, cuja espada havia cravado em seu peito, já havia chegado ao limite, fazendo-o ofegar. Não havia senso de realização em seus olhos. O que restava em sua expressão era um alívio por a longa e difícil luta finalmente ter acabado. Suspiro. Suspirar. Suspiro. Kim Un-sung caiu de lado. Ele se levantou e caminhou, só para cair de novo sem conseguir dar nem alguns passos. Não demorou para o homem mascarado aparecer. Ele estava diante de Tronus, que morria com uma espada no coração. Ele olhava para o céu sem expressão, parado ao lado do cara moribundo, lançando um olhar estranho. Foi então que uma vozinha foi ouvida. Eu estou. Vai morrer assim? Tronus. Acho que essa é a minha última batalha. Tronus. Isso. É o último. Nunca pensei que haveria um fim. Nunca pensei muito sobre a morte. Eu não dei sentido ao nascimento e ao desaparecimento. Nascemos sem pensar nisso. Ainda assim, é uma pena. É uma pena que você, não podemos ver o mundo que imaginamos juntos. Desculpa por não ter cumprido minha promessa. É assustador desaparecer assim. Não é sua culpa. Não é sua culpa que eu tenha sido derrotado e que estou morrendo. Suas instruções eram diretas como sempre. Fui derrotado porque não cumpri suas instruções. Achei que seria possível, mas eu não consegui corresponder às suas expectativas. PFF. PFFF. Não havia. Fuá. Fuaé. O que? Idiota. Fuá. O que? Você ainda não alcançou, pombo estúpido. Como você pode ser tão lento? Por isso outros pombos dizem que você é sem graça. Você ainda não entende o que está acontecendo, seu desgraçado pombo. Você não precisa se desculpar. Você não precisa se desculpar. Essa é a situação que eu esperava desde o começo. Na verdade, sou grato, Tronus. Você fez um ótimo trabalho. Você teve um bom resultado com um bom papel. Do que você está falando? Sobre. Eu te matei, seu pombo estúpido. Kim Un-sung não te matou. Eu fiz. Eu nunca quis que você ganhasse em primeiro lugar. Você teve que morrer aqui. Você tem seguido minhas instruções de morrer desde o começo. Você entende o que eu quero dizer? Eu te instruí a pular nos braços do Kim Un-sung porque queria que você fosse esfaqueado pela espada dele. Fua. Do que você está falando? Sobre. Tosse. Tosse. Você é muito mais do que eu esperava, vendo que não consegue entender mesmo eu já tendo explicado tão bem. Tronus, eu não poderia ter escolhido você desde o início. Você realmente achou que eu deixaria para um pombo fedorento? Você. Meu interesse é porque escolhi você. Um herói que cumpriu sua missão brilhantemente, mas caiu exausto. Aquele que não conseguia superar seus limites. Aquele que sacrificou tudo o que tinha. O iluminado. Kim Un-sung, o herói que falhou. Ufa. Parece bom. Não é assim? Kim Un-sung, o herói fracassado. Kim Un-sung, o herói que carrega todos os fardos. Não são vocês, pombos, que vão mudar o mundo. Este aqui vai salvar este lugar por você. O que? O que? Você achou que eu viria aqui para chorar e fazer um drama? Seu idiota. Seu. Tenho que te contar uma coisa. Obrigado, Tronus. Obrigado por morrer para Kim Un-sung. Você se tornou uma grande experiência para ele. Você deu confiança a ele e o incentivou a ficar mais forte. A memória de hoje será de grande força para nosso Un-sung. Quem é você? O quê? Quem? É aquela que te fez assim. Esse desgraçado. Que besteira é essa? Quem? Quem te corrompeu desse jeito? Quem? Essa é a minha verdadeira personalidade. Eu sabia que você era burro, mas... mais importante, não está na hora de você morrer? Como esperado, os pombos devem perder a vida. Pituei.
Quem te fez assim? Estou perguntando. Suspirar. Suspirar. Esperar. Um pouco. Se você esperar, eu vou conseguir te salvar. Eu poder salvar você. É meu erro. Eu deveria ter cuidado. Eu não esperava essa situação. Eu não acho que seria assim. Suspirar. Suspiro. Você foi um pombo mais do que eu pensava. Salve. Você também pode chorar. Você nem é humano. Só um pouquinho. Mais tempo. Calha a boca, Tronus. Tem um problema com o cenário por sua causa. Merda. Ah. Droga. Droga. Por causa desse. Do começo ao fim. Ah. Por favor. Eu disse para você ficar quieto. Ah, eu consigo. Está correto. Acho que você está certo, Tronus. Parece que alguém me corrompeu. Na verdade, eu não pretendia fazer isso, mas acho que fui corrompido sem eu saber. Eu queria que alguém me salvasse, mas no fim, ninguém ajudou. Todos viraram as costas para mim. Aconteceu porque todas as pessoas que me são queridas morreram, e eu também tive um colapso mental. Desculpa, Tronus. Não consigo me livrar dessa energia completamente negra. Fui derrotado por isso. Suspiro. Suspiro. Não há chance de eu te trair, Tronus. Somos próximos e temos um entendimento mútuo. Ainda me lembro do céu noturno que víamos juntos. Foi bom. O vento frio soprava, e as estrelas brilhavam. Nos divertimos muito conversando, não foi? Sim, foi divertido. Honestamente, foi um pouco chato. Não, quero dizer que eu também me diverti, Tronus. É como se fôssemos almas gêmeas. Então, se nos encontrarmos de novo, eu realmente quero que você me salve. Ah, preciso te contar uma coisa importante. Suspiro. Suspirar. Suspiro. Meu nome. Suspiro. Meu nome é Lei Keelong. Você precisa lembrar claramente. Meu nome é Lei Keelong. Suspiro. Suspiro. Lei Keelong. Acho que seu tempo acabou. Descanse bem, Tronus. O lixo mascarado nojento que me deixava enjoado sem perceber certamente não era eu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.